Olá, pessoas queridas. Estou voltando. Ainda meio perrengue, mas estou voltando. Como é que vocês estão? Saudade de estar aqui com vocês, saudade da gente poder conversar, saudade de receber as notícias de vocês também. Mas hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa que ficou, né? A gente parou lá nas coisas que regiam a vida, que eram invisíveis, e que eu queria ter continuado aquele assunto, mas saiu pifei e não teve mais jeito de continuar. Mas eu queria trazer para vocês hoje um pouquinho de uma das coisas do invisível que eu acho que é a mais séria, a mais importante, e talvez a que a gente precisa estar mais atento a ela, talvez não, com certeza, a que a gente precisa estar mais atento a ela e que passa completamente despercebido para nós, que é o sentir. Mas antes da gente falar do sentir e da gente falar dos invisíveis da vida, aqui é a Vânia Lobato. E nesse canal a gente conversa sobre o autoconhecimento, tendo como ferramenta para esse autoconhecimento a natureza. Então vocês vão me ouvir falar muito de jardinagem alquímica, de cristais, de plantas, de sistêmica, de toda essa energia que nos rege, que nos move e que faz com que a nossa vida possa ficar muito melhor do que ela é hoje, mas que a gente às vezes não percebe, porque a maior parte disso é invisível. A natureza não é invisível, mas a força dela é. E a gente às vezes esquece que esse invisível que nos rege, ele é tão importante que a gente fica achando que a gente tem algum tipo de controle na mão. E a gente não tem. Mas a gente tem controle sobre uma coisa que é muito importante. E essa coisa que a gente vai conversar hoje. A gente não consegue controlar os fatos que acontecem na nossa vida, mas a gente consegue controlar o mais importante. Sim, tem mais uma luzinha aqui. Isso. A gente consegue controlar o mais importante, que é a nossa reação diante dos fatos que acontecem na nossa vida. E para a gente controlar as nossas reações, a gente não precisa ter autocontrole, a gente não precisa ter aquela coisa rígida, que não pode viver nenhum tipo de estresse porque não sabe lidar com aquilo. O que a gente precisa é só e simplesmente perceber o que a gente está sentindo. Porque, gente, o nosso sentir, o nosso corpo, ele nos mostra o tempo inteiro quando que as coisas estão bem e quando que elas não estão. Me pega de exemplo, o que a gente já conversou no último vídeo, que eu fiquei doente, aquela coisa toda. O que aconteceu? Eu não parei quando o meu corpo pediu. E não era nem que eu estou voltando já, mas estou aqui. Por quê? Porque a gente não presta atenção nos sinais que o corpo dá. A gente não presta atenção no que a gente está sentindo. A gente vai levando. Sabe essa expressão, vai levando? É uma expressão que eu tenho pavor dela, porque, para mim, quando você fala assim, tô levando, significa, tá ruim, mas eu não tô fazendo nada para mudar, e tô deixando assim mesmo, e tô deixando isso acontecer, e tô deixando isso me levar. E é a mesma coisa que você fala assim, deixa a vida me levar. Só que não a vida com V maiúsculo, a vidinha, essa vidinha comum da vida do dia a dia aqui. Essa não pode nos levar. Porque se essa nos levar, a gente vai para o buraco, a gente está indo junto com a manada. A vida que precisa nos levar é a vida do alto, é a vida com V maiúsculo, é a vida que traz uma referência para a gente de que é um caminho, realmente, ela tem a ver com um propósito. Só que a gente só percebe isso e a gente só consegue diferenciar essas duas coisas quando a gente está presente no nosso corpo, sentindo o que o nosso corpo nos traz e sintonizados com o nosso sentir mesmo. O que é essa? Sabe quando você está num lugar e você começa a ficar assim, ai, isso não tá bom, não tá legal. Mas assim, aí a pessoa te pergunta, tudo bem? Não, tá tudo ótimo, tô ótimo aqui. E lá dentro você sabe que não. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente. Porque todo o nosso sentir tá nos falando assim, sai daí. E a nossa mente está insistindo em ficar. E isso pode trazer consequências muito sérias, tanto para a sua saúde, quanto saúde física, quanto para a sua saúde emocional, quanto para uma série de coisas e de eventos na sua vida. Porque, pensa bem, o que realmente rege a nossa vida? Não são pequenas escolhas. A escolha que você fez do que estudar,
ou do que você ia parar de estudar, né, e mudar de vida igual eu mudei a minha, total. Para quem não sabe, a minha formação é farmacêutica industrial, e olha onde eu estou hoje, totalmente diferente. Se a gente, essas pequenas escolhas, né, se eu tivesse escolhido continuar como farmacêutica, como é que será que eu estaria hoje? Será que eu estaria aqui? Será que eu estaria viva? Será que eu teria saúde? Será que eu, o que seria que teria acontecido comigo? Então, a gente ter essas escolhas é muito importante. A gente saber escolher o caminho que a gente vai seguir é muito importante, mas não de uma forma rígida. Se eu tivesse cismado que eu ia ter que ser farmacêutica para sempre, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Então, é a gente se permitir essa maleabilidade, mas sabendo a direção que a gente quer ir. A gente quer ir em direção a quê? Ao que a manada toda, ao que é comum, a vida normal segue? Ou aquilo que é o nosso propósito de vida enquanto essência divina que está aqui encarnada? Essa é uma pergunta muito importante. Então, a gente estar atento ao nosso sentir é importante por isso, porque o nosso sentir está conectado com essa referência. O nosso sentir está ligado à nossa essência, ele não está ligado à nossa mente, ao nosso ego, aos nossos quereres mundanos. O nosso sentir, ele está mais conectado com isso que é mais profundo em nós. E se a gente perde essa referência do que é profundo em nós, a chance é de que a gente perca a referência de quem a gente é. E quando a gente perde a referência de quem a gente não se encontra mais. Então, a referência para a gente voltar para a gente mesmo continua sendo a natureza. Continua sendo você se conectar com a força da natureza, com a força de uma árvore, com a força de uma flor, com a força do vento, com a força do fogo, com a força do sol, com a força da leveza que a natureza nos passa o tempo todo. E, principalmente, a gente pode fazer isso tendo como ferramentas essas maravilhas. A gente pode ter isso como ferramenta, as plantas. A gente pode fazer a transformação nossa ser mais leve se a gente faz ela via natureza. Mas se a gente insiste em fazer isso de uma forma puramente mental, se controlando, se policiando, e eu não posso isso, eu não posso aquilo, você fica rígido. E se ficar rígido, quebra fácil. O que realmente nos traz para a leveza é a maleabilidade, é a flexibilidade de poder mudar, de poder conectar com o que está sentindo e de poder fazer alguma diferença com isso. Isso nos faz conseguir escolher o que a gente quer da nossa vida. E isso faz com que a gente consiga reagir bem ou mal aos estímulos que vêm de fora. Então, eu quis passar hoje aqui para trazer esse recadinho, porque isso é uma coisa que está sendo muito buzinada na minha cabeça. A gente está conectado com o que a gente sente, a gente realmente está conectado com o que a nossa alma, com o que a nossa essência, com o que aquilo que é o divino em nós está aqui manifestando. Só a nossa mente não consegue conectar com isso. A nossa mente é extremamente importante para as coisas práticas da vida, mas essa conexão, ela só é feita via nosso coração, via o nosso sentir, via o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele dá muitos sinais, eu que digo. Então, eu queria deixar só esse recadinho, curto, mas bem importante, assim, de você se perceber nesse lugar. Fique muito atento ao seu sentir e saiba que o autoconhecimento te liberta para você escolher o que você quer viver, como que você quer se sintonizar com as coisas e principalmente com como você reage ao que acontece que vem de fora. Porque os estímulos de fora cada vez estão mais densos. Como é que a gente está reagindo a isso? É de uma forma que é leve? É de uma forma que é dura? É de uma forma controlada e rígida? É de uma forma flexível que se adapta? Como que a gente está? Como que a natureza reage às coisas que acontecem? Como que a água, né, que é tão fluida, faz quando ela encontra um obstáculo? Ela contorna. Ela fica ali batendo de frente. Se ela bater de frente, ela ainda ganha, apesar de mole, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como é que a gente quer viver a vida? Sendo dureza ou sendo fluidez? Como é que a gente quer que a nossa vida flua? Como um rio cheio de entulho que não deixa a água circular, fazendo só uns pinguinhos? Ou com a força toda que esse rio pode ter? Esse é o nosso poder de escolha. Nesse momento, nesse agora,
A gente só consegue ter esse tipo de controle sobre as nossas reações, nos conhecendo, percebendo o nosso sentir e fazendo diferença a partir disso. Ok? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se você acha que ele pode ajudar alguém, espalhe, vamos espalhar essa mensagem, vamos espalhar coisas boas, coisas que fazem a gente refletir e ao mesmo tempo nos deixar mais leves. Porque nem tudo que é profundo precisa ser pesado. Pode ser leve, profundo e fluido. E é para isso que a gente está aqui. É isso. Por hoje é só. Gratidão por você estar aqui comigo. Gratidão demais de ter estar voltando, porque eu gosto muito de estar aqui com vocês. E gratidão principalmente pela minha saúde, está melhorando. E até o próximo vídeo, que vai ser em breve. Vamos torcer. Ok? Gratidão.